Metrópole em Foco está no ar. Metrópole em Foco, para discutir a cidade que queremos, seus problemas e suas soluções. Apresentação, Pedro Nastri. Metrópole em Foco é um programa feito para discutir a cidade que queremos, seus problemas e suas soluções. Transmitido pela Rádio Trianon de São Paulo, AM 740, Rádio Universal de Santos, AM 810. Metrópole em Foco conta com a participação dos ouvintes que podem interagir através de nossas redes sociais e nossa fanpage no facebook.com/Metrópole em Foco, pelo WhatsApp através do número 94939-1293 e pelo e-mail metrópole.trianon@gmail.com. E você também pode utilizar aqui do telefone do ouvinte dos estúdios da Rádio Trianon, 3289-3580. Tá? E acompanhe também o Metrópole em Foco através do nosso site, radiotrianon.com.br. Bom dia. Bom, e hoje, depois dessa tempestade toda aí, né? Terminando... Não terminou, né? A tempestade, ela deu uma brandada ontem, né? Nós voltamos aqui no Metrópole em Foco. Mas gostaria de lembrar o seguinte, que todas as sabatinas que nós fizemos aqui, tanto com os presidenciáveis como candidatos a governador e a senadores, né? Elas estão disponibilizadas no portal do RSZD, que é do colega jornalista Sidney Rezende. E estamos lá, agora para vocês verem, e até comparar com a sabatina que nós fizemos com os resultados das urnas. Segundo turno, só para majoritário. Presidente da República e governador. Agora é pouca gente para nós poder entrevistar aqui. E estamos recebendo hoje aqui o presidente do Sindicato das Empresas de Limpezas Urbanas do Estado de São Paulo e do Brasil, Celur e Celurb, né? Ele que é presidente desde o 1º de junho de 2016, o seu Márcio Mateus. E aqui tem uma extensa lista, o currículo dele é extenso aqui. Márcio, muito bom dia para você. Bom dia, Pedro. Bom dia aos ouvintes da Metrópole em Foco. Estamos à disposição. Célio Egídio, que não podia deixar de faltar aqui conosco. Hoje, eu quero saber... É que nós vamos falar aqui sobre limpeza urbana, mas que dá vontade de fazer pelo menos um balanço, né, do que foi. Bom dia, Pedro. Bom dia aos amigos do Metrópole em Foco, da Rádio Trianon. De fato, Pedro, nós estamos com uma ressaca, né, uma ressaca da democracia, uma ressaca do voto popular. Foi tudo bem em quase todos os estados, pouquíssimas aí desvios, pouquíssimos problemas e, de fato, hoje a gente está embriagado, né? E ainda curtindo aí aquela boca seca, né, de tanta democracia que rolou no Brasil ontem. E tivemos, né, um perfil muito interessante, quem já tinha comentado até aqui na rádio, né? Houve uma grande tendência aí para os partidos que se representam, que seria a direita, né? Uma área mais liberal, mais conservadora, distante de alguns aspectos sociais. É o que o majoritário apresentou. Também apresentou uma renovação, viu, Pedro? Olha, nosso Congresso está renovado, mudou muito a cara. E aqueles velhos medalhões que estavam lá nas barbas do juiz Moro, agora estão complicados, porque o foro privilegiado está acabando. Muitos não conseguiram se eleger. Então, nós estamos nessa ressaca, mas a gente tem que voltar para a cidade de novo, né, Pedro? Nós ficamos muito longe de São Paulo, né? Temos que voltar aqui e agradeço a presença, né, do nosso grande amigo, Dr. Márcio Mateus, que tem um currículo aqui extenso, né, Pedro? Tem. Bom, vamos começar então. Bom, presidente, vamos tratar do presidente, que é presidente do sindicato, então presidente. Final majoritário é só final do mês, não dá para falar quem é presidente. Então, presidente Márcio Mateus, no que consiste, né, o Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana da cidade de São Paulo, principalmente a sua importância para a cidade de São Paulo? Olha, o Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana aqui no estado de São Paulo, ele congrega cerca de 42 empresas hoje, né, as grandes empresas que atuam nesse setor de atividade econômica em São Paulo.
Paralelamente também nós cuidamos, né? Nós presidimos o Sindicato Nacional. Hoje no Brasil, sério, Pedro, nós temos cerca de 400 empresas que se dedicam à prestação de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, atendendo essas demandas do município. E o que é que faz o sindicato? O sindicato, ele responde, ele é o representante desse setor de atividade econômica perante os sindicatos laborais, ou seja, nós fechamos as convenções coletivas de trabalho, nós fazemos a interface do setor de atividade econômica com o poder público, ou seja, todas as matérias de interesse, aquilo que vem de encontro às necessidades, né, do setor de atividade, buscando esclarecimento, buscando sempre uma atuação em defesa desses interesses. E também a representação nas instâncias jurídicas, em matérias de interesse do setor. O sindicato hoje nós já temos 25 anos, já passamos agora, chegamos no 26º ano, fizemos o nosso jubileu de prata o ano passado. E o sindicato hoje ele é bem atuante, fazendo sempre esse trabalho. Nós fazemos cerca de 50 convenções anuais, ou seja, né, negociando com os sindicatos laborais, fechamos uma agora recentemente em setembro, e fazemos a defesa e o esclarecimento, fazemos aquilo que se chama do advocacy, né, do setor junto ao poder público, seja na esfera municipal, seja na esfera estadual e na esfera federal, normalmente em razões da regulação. O setor de regulação, a regulação econômica, o ambiente regulatório é importante para investimentos, é importante para a estabilidade do setor, e o sindicato tem que atuar forte nesse ambiente também. Bom, o presidente Márcio Mateus, tem um questionamento aí, né? Eu vou deixar até para depois, que estamos na ressaca eleitoral, depois eu ainda pergunto, porque nós tivemos ainda ontem, infelizmente, anteontem, né, um retrato da velha política, ou seja, jogando o santinho na frente das escolas, em todos os locais, todas as cidades. Foi um absurdo em termos de limpeza urbana. A gente sabe que lá é desnecessário. Até eu postei em rede social que o erro, né, do político velho é achar que a pessoa ainda vai pegar um santinho no chão. E vai votar naquela pessoa aleatoriamente, né? E não é bem o caso. Hoje nós temos mais smartphone que banheiro no Brasil, então a pessoa recebe a informação via smartphone, põe lá no papelzinho em casa e vai lá para a urna. Então nós temos esse problema crítico de limpeza urbana, pelo menos na cidade. Você poderia apresentar pelo menos um cenário, como que está a limpeza urbana na cidade de São Paulo e no geral, como é que funciona esse trabalho aí, né, de limpeza urbana? Existe uma lei já, né, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Eu acho que isso tudo também vem pelo menos colaborar ou entrar aí na esfera aqui da cidade de São Paulo. O programa é bem cidade de São Paulo, né? E falar hoje de cidade de São Paulo, nós estamos falando num país com 12 milhões e 200 mil habitantes, né? Não, Portugal, né? Portugal. E eu acho que o que serve para a cidade de São Paulo, acho que vira exemplo para o país inteiro, né? Olha, Pedro, eu agradeço a oportunidade de a gente poder explorar isso. Primeiro, pegando a carona na conversa do Célio, que você tinha colocado com relação aos chamados panfletos, né? Os chamados santinhos. Tá? Ele causa dois problemas graves. Um é o risco dele gerar quedas para as pessoas que acessam, tá, as zonas eleitorais. Esse é um perigo sempre, ainda mais quando chove, então, como a gente estava com esse tempo úmido, né, o risco de queda, há vários exemplos de queda de pessoas que chegam. E o outro é quando a chuva carrega, ou eles acabam carreando isso para as bocas de lobo, para os bueiros, né, e complicando toda a drenagem, né, a microdrenagem da cidade. Então esse é um fator complicador. A limpeza você tem que buscar, você tem que tirar isso, mas é um fator complicador. E eu acho que nós já estamos hoje no estágio, nós já temos outros instrumentos melhores do que esse, né, e para poder ainda buscar o voto do eleitor. Ao contrário, o que a gente percebeu ontem, né, assim, como cidadão, né, foi realmente uma certa rejeição a esse tipo de prática.
tá? E que não contribui em nada para a cidade, ainda traz malefícios para a cidade no geral. E lógico, um papel molhado no chão deve ser difícil fazer a limpeza, né, pessoa? Gruda, sim. A gente já percebe lá em casa. Poxa. Mas eu vejo o seguinte, que os políticos, eles fazem campanha dizendo que quer melhorar a vida das pessoas, né? Aí, de repente, eles fazem essa sujeira toda, quer dizer, além de piorar a vida das pessoas, piora a vida da cidade, quer dizer, não contribui em nada, né? Então, deveria ser banidos mesmo, da mesma forma que é banido esse monte de santinho que tem que ir para o esgoto. Acho que esses políticos também deveriam caminhar para o esgoto também e subir da vida pública, né? Bom, agora, se permitir, à vontade. Vamos dar continuidade na pergunta, né? Por exemplo, que nós temos, sem falar da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e depois eu trago, se permitir, vamos falar do maior e vamos trazer depois para a nossa realidade. Olha, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela ficou 18 anos no Congresso para ser votada. 18 anos? 18 anos. Ela ficou de 92... Tá? E ela só foi votada em 2010. E o que ela fez de bom? O que ela trouxe de bom? Ela sistematizou esse serviço que é essencial para duas coisas, que normalmente a população não percebe. A percepção que nós temos do lixo é meio a percepção da fada do dente, né? Pô, colocou na porta, some, podendo dizer assim, não está lá, mas eu não sei para onde foi, o que aconteceu, isso não é mais problema meu, né? E isso faz com que toda essa parte da cadeia de resíduos fique muito longe do cidadão comum. Isso leva a uma série de distorções. E a política, ela veio trazer o quê? Jogar luz sobre esse serviço em todas as suas etapas, além da coleta, o transporte, a destinação final, a limpeza pública, operar a limpeza, e fez isso de forma sistêmica, dando uma linha de ação para todo o país, dando diretrizes de como operar esses serviços, porque eles são essenciais para duas coisas: a saúde pública, ou seja, ele é matéria de ordem pública no aspecto salubridade pública, e tem o outro aspecto também, que é a preservação da qualidade ambiental. É quase que, se permitir, Pedro, uma pirâmide de Maslow, né, coletiva. Ou seja, primeiro você cuida da base, das condições básicas, né, de salubridade, para que as pessoas nas cidades possam trabalhar, cuidar da sua vida, e essa parte básica, essencial, ela é feita por nós, por esse setor, pelas empresas. E isso teve um começo, porque eu ia falar empresa hoje. Na década de 70, nós tivemos assim, os requisitos ambientais cresceram muito para o serviço. Os requisitos sanitários cresceram muito para o serviço. Você precisava de grandes efetivos, capacitar pessoas, treinar, aportar tecnologia, aportar conhecimento. E as prefeituras, como toda a máquina pública, ela tinha dificuldade em responder essa demanda. E ela se socorreu do setor privado. E ela foi buscar no setor privado a capacitação, a tecnologia, né, a gestão que ela precisava. E essa parceria deu certo. Por isso que você vê hoje, praticamente, na grande maioria, quase 90% dos municípios brasileiros, a atividade é terceirizada. Tá? Então as empresas prestam esse serviço e prestam muito bem. É um setor que cumpre muito bem o seu papel social, garantindo, né, para a sociedade a saúde pública, a salubridade das nossas cidades e a preservação da qualidade ambiental, dando destinação ambiental, né, uma destinação final ambientalmente adequada para os resíduos que nós geramos. Tá? Certo. E essa política veio assim. A política, ela veio sistematizar, veio ordenar isso, veio balizar e gerar diretrizes para todo o país, para que esse serviço siga uma regra básica e o Brasil entre na era da modernidade do resíduo, né? Porque nós ainda estamos muito atrasados nessa área. Bom,
Também quero perguntar bom, eu vou deixar aqui pro não, eu ia Sérgio. a questão, ele falou da questão da saúde pública, né? Da saúde pública. Isso, acho que você também ia então, o Pedro pergunta então que não. Você percebeu que o pensamento aqui ele pegou uma frase. Você toca aí, porque depois eu entro no outro gancho, vai. Mas a questão da saúde pública, né? Um fato que a gente observa, viu, Márcio Matheus, a questão na área central da cidade, né? Hoje nós estamos tendo algumas ocupações de praças, né? Ocupações de vias, o caso lá do Lago Paissandu não se resolveu. E como é que funciona a coleta nessas áreas, né? Porque quem vai trabalhar ali passa, né, pelas ruas, né, e observa, né, essa situação. Deve ser uma grande complexidade para a empresa que executa o serviço, dependendo da região, realizar essa catança, né, de material, porque muitas vezes aquela família está guardando lá aquelas tábuas, algumas coisas para fazer algo no futuro, né? As taubas, né? Né? E chega um dado momento, você chega aquele conflito, não, eu preciso fazer a limpeza urbana para a sua saúde, e entra naquele conflito. Como é que funciona isso daí em termos de saúde pública lá na execução? Olha, Sérgio, para o cidadão que está em casa entender bem, nós temos dois serviços distintos na cidade. Um que nós chamamos de serviços divisíveis de limpeza, que é a coleta do lixo na porta das pessoas. Esse é o lixo doméstico. Lixo doméstico e tal, o transporte e a destinação até os aterros. Esse é o serviço divisível. O outro serviço é o indivisível, que ele é a varrição da cidade, manter a cidade limpa, e tem mais 16 cidades acopladas: limpeza de túnel, limpeza de escadaria, limpeza de monumentos, córregos, ou seja, as margens de córrego, né? A roçada daquele matinho que cresce, tudo tem 16 serviços além de varrer. Não, mas não é varrer mais a cidade. Hoje, graças a Deus, esse serviço da cidade, hoje São Paulo adotou o conceito de cidade limpa. Você não precisa, a questão não é varrer, é manter a cidade limpa, fazer o que for necessário para manter a cidade limpa. As empresas têm essa responsabilidade, manter a cidade permanentemente limpa. Cidade limpa não é a que mais se varre, é a que menos se suja, não é a que mais se limpa, é a que menos se suja. Esse é o conceito de cidadã, de um conceito de limpeza urbana cidadã, né? Ou seja, onde todos colaboram para manter a cidade limpa. E a empresa tem isso por obrigação. Então, quando você fala dessas pessoas que estão na rua, né? Sim. Que é chamada as pessoas em situação de rua. Exato. Interessante notar o seguinte: São Paulo tem 22 mil moradores de rua. 22 mil. Tá? Nós viemos numa escalada de 5 mil, estamos hoje em 22 mil. É uma cidade, é um conjunto, é praticamente uma pequena cidade, ocupando o centro da cidade, e como toda pessoa, como toda família, ele gera o resíduo doméstico dele, aonde ele está, tá? Aproveitando, onde ele está ocupando. E esses resíduos ficam na rua, tá? E quem faz isso é o pessoal da limpeza, da varrição. Então, gera efetivamente muito resíduo. Enquanto o indivíduo está ali, há dificuldade, né? Ele está ali, ele é o dono daquele resíduo, né? Existe o conceito, o lixo que a gente gera, até a gente colocar para coleta, é da gente. Enquanto não é dele. Então, essa é uma dificuldade grande para a limpeza da cidade. Além disso também, se você verificar, essas pessoas também muitas vezes elas buscam fazer triagem, né? Ali mesmo, a céu aberto. Então ela pega o saco, abre o saco, vê se tem alguma coisa de valor, né? E infelizmente pela condição social que ela está, e acaba gerando ainda agravando a condição da cidade em termos de limpeza, tá? Mas as empresas têm a obrigação de fazer, e elas buscam, é um trabalho árduo, tá? Além disso, se você também verificar, há muitas pessoas ainda, há muita gente na sociedade que descarta seus resíduos clandestinamente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. São chamados pontos viciados. Isso. Mas isso é uma coisa, olha, eu anotei aqui, porque nós recebemos aqui os 32 prefeitos regionais. Todos eles reclamam de pontos viciados. Recebemos aqui o secretário de prefeituras regionais, na época era prefeituras regionais, que era o senhor Bruno Covas.
que hoje é o prefeito de São Paulo, e as prefeituras regionais viraram novamente subprefeituras. Vamos deixar a nomenclatura de lado. Isso. Né? É que nós vamos bater aqui, assim. Todos os prefeitos reclamam dos tais pontos viciados. Todos eles sabem onde estão esses pontos viciados. E todos eles falam que dormem quando acorda, está lá o lixo no ponto viciado. Ora, não quero voltar aqui, o senhor como coronel da PM, mas se o senhor sabe onde está o bandido, onde o bandido todo dia rouba, o que faz? Vamos lá e acabamos com aquele ponto. Tem que se ali antecipar. tem que ter. Então, os prefeitos regionais não conseguem terminar com esses pontos viciados. Por outro lado, uma das discussões que nós tivemos foi justamente assim: por que não pega essas empresas que prestam serviço da coleta, da limpeza, da varrição para a prefeitura e entra em conta e tenta fazer alguma coisa chamada educação ambiental? E vamos começar com as crianças nas escolas municipais. Está aí cheio de escolinha municipal. Vamos começar a trabalhar com isso e mostrar para começar a ensinar como é que você separa o lixo orgânico daquele que pode ser reciclado ou não. É um trabalho. A prefeitura responsabiliza as empresas pela sujeira que hoje está em São Paulo. As empresas, nós sabemos que ela presta simplesmente o serviço e que assina um contrato. Se a varrição não é calçada, aí entra a população. O gari, essa é a palavra da população, então nós vamos usar isso. O gari vai fazer a limpeza. Ele só varre o meio-fio, ele não varre a calçada. A sujeira da calçada ele não tira. Mas aí também existe uma coisa chamada contrato, né? O contrato para varrição da calçada, do meio-fio, né? Existe isso aí. Como é que fica essa situação? Porque para a população a população ela quer solução, ela não quer, ela não quer fazer parte, ela para isso ela já paga os seus impostos, não quer fazer parte do problema, eu quero a solução, né? Como é que fica isso aí? Esses pontos viciados, de que forma pode se modificar? E depois eu quero falar sobre educação ambiental. Olha, muito bem, eu acho que esse é o caminho mesmo. O conceito de cidade limpa, ele vem para isso. Ele vem para acabar com essa confusão na cabeça do munícipe. Porque, só para você ter uma ideia, antigamente os contratos eram assim: eu varro quantos quilômetros de sarjeta de um lado, do outro, e eu pego tanto, eu tiro. A população não quer saber disso, ela quer ir andar na rua e ver a rua limpa. Perdão, só pegando o seu gancho aqui. É verdade. Os prefeitos regionais vieram aqui fazer um negócio. Foram varremos tantos quilômetros aqui, tampamos 200 buracos. Queria saber o que é 200 buracos. Porque você tem buraco de 1 quilômetro, você tem buraco de 10 centímetros. Bom, vamos continuar aí. Agora, só pegando esse gancho, não sei se você lembra, teve um prefeito regional, Marcos, daí tem que colocar no ar novamente, que foi engraçado. Ele falou da questão do ponto viciado, do ecoponto, discutindo essa posição. Ele falou: poxa, nós temos um ponto viciado a 50 metros do nosso ecoponto. Que absurdo, tal, né? As pessoas não põem no ecoponto, mas põem no ponto viciado. Não lembro qual região, mas não quero falar aqui para comprometer. Eu falei: o senhor já pensou em mudar o ecoponto? Ele, no ar: poxa, não é que é uma boa ideia? Então, assim, é difícil, é complicado, viu? Não, doutor Márcio, eu vou entrar no pequeno intervalo, nós voltamos logo em seguida, aí eu já dou a palavra, o senhor já entra direto aí. Tá bom. Bom, e nós retornamos aqui no Metrópole em Foco. Hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Márcio Mateus, ele que é presidente do Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana no estado de São Paulo e do Brasil, a Celur e a Celurb, né? E falando aqui, antes do intervalo, nós estávamos falando sobre os pontos viciados, né? Para muita gente, né? Para muito cidadão aí, tem os que cooperam, que realmente vai lá, ele sabe o que é ponto viciado, porque ele faz parte do sistema de jogar ali. Mas tem outros que não entendem justamente isso. Se o ponto é viciado, a prefeitura sabe, e a gestão começou em 2017, né? Nós já temos aí 1 ano e 10 meses de gestão e continua falando que aquele ponto viciado, por que não se acaba com isso e
Qual seria a melhor forma? Olha, você não resolve esse problema dos pontos viciados sem um conjunto de ações, né? Uma ação única, ela já se mostrou, se fosse, talvez fosse um pouco mais fácil, né, já teria havido uma solução. O que nós entendemos é assim, em primeiro lugar, boa parte desses pontos viciados são gerados por transportadores irregulares de resíduos. Ou seja, a pessoa quando contrata alguém para retirar o resíduo, ou uma empresa, né, ela tem que contratar uma empresa que esteja chamadas autorizatárias, empresas que estejam efetivamente registradas, cadastradas, estão autorizadas a prestar esse serviço para a população, porque essas empresas são responsáveis, são empresas que já cumprem os requisitos da prefeitura para prestar serviço. E ela tem um documento chamado Movimento, né, o Manifesto de Transporte de Resíduos, o MTR, que nós queremos, inclusive, é um trabalho do nosso setor para que esses manifestos sejam eletrônicos. É exemplo do que já acontece hoje em Santa Catarina, se acompanha em tempo real tudo. Ele não tem na fiscalização seja mata. Então nós temos que fazer um sistema de fiscalização dessas empresas, né, um sistema monitorado, tá, com GPS e tal, tudo certinho. Se aquele indivíduo não tiver, ou ele der, por acaso, uma descarga irregular daquilo ali, acusa, o sistema acusa. Então, isso é muito importante para começar a minimizar, a trabalhar. Uma das causas, são as causas mais volumosas desse problema. Os outros, às vezes, são pequenos, né? É aquele pequeno carroceiro que no dia a dia ele tira da casa da pessoa e ele não tem para onde levar o resíduo, e é óbvio. E aí precisa da educação para a pessoa. Olha, essa pessoa vai tirar da sua casa, mas vai jogar em algum outro lugar bem próximo da sua casa. E mais uma coisa, existe em resíduo a responsabilidade solidária. Quando o cidadão ele contrata uma empresa que não está cadastrada, que ele responde por aquilo ali, a responsabilidade dele é solidária. Então ele tem que tomar muito cuidado, primeiro evitar isso. Por isso que se criou na cidade os ecopontos, para o cidadão ter uma opção para onde levar o resíduo da construção civil dele, o volumoso dele, que são os chamados, né? O sofá, né? A poltrona velha, aquele móvel velho e tal. Para onde ele leva? Ele fala, como eu faço? E tem as operações cata-bagulho, mas é para ajudar nisso. Então, essas operações cata-bagulho, operação cata-bagulho, isso tudo é feito essas empresas em conjunto com a prefeitura. Isso, isso mesmo, tá? Então se faz isso com uma certa regularidade para você efetivamente ter um meio, aí já avisa com antecedência que vai ver e a pessoa já deixa aquele material para coleta. Hoje, eu posso te falar, nós tínhamos 2.000 pontos viciados, na média da cidade, chegou a 4.000, hoje já regrediu para 3.500. Nós entendemos que com esse MTR eletrônico, né, melhorando esses controles, nós vamos melhorar muito essa questão. São questões que você tem que tratar sistemicamente. E tem que tratar isso, monitorar. Além disso também, por que eles fazem isso? Aí vamos falar. Como eles sabem que a empresa que é contratada pela prefeitura tem a obrigação de limpar aquilo e levar embora, ele faz o quê? Ele pega do cidadão, descarrega perto daquele local de onde ele coletou, porque ele não vai precisar pagar. Vem buscar depois. O meu funcionário dele, isso, vai pegar depois para ele. Então você percebe, a empresa que presta o serviço, ela é penalizada. Por isso que ela tem interesse em acabar com isso. Ela é mais. Sim. Porque ela é penalizada com essa conduta. Ela que tem que dar conta disso. E aí a gente entende o seguinte: só que a empresa não tem o poder de polícia da prefeitura para inibir e tal. Por isso que nós estamos buscando, nós trabalhamos setorialmente para dar soluções para que possa, como essa, um controle, para que, por exemplo, nós possamos inclusive colocar a guarda municipal, que nós ficamos muito tempo. Assim, você permite, Célio, por muito tempo nós ficamos, do ponto de vista ambiental, com uma agenda verde. Só que hoje 85% das pessoas moram nas cidades. Sim. E você precisa de uma agenda ambiental cinza.
Isso Urbana, né? urbana, está Urbana, faltando essa agência ambiental, essa atividade ambiental no ambiente urbano, justamente onde a maioria das pessoas moram. Então essas condutas, a gente fala sempre o que do efeito pedagógico. Com uma boa repressão, uma boa atuação sobre essas pessoas que procedem dessa forma, tem um efeito pedagógico, desestimula os demais. Então, nós entendemos que é um conjunto de... Você tem que cuidar disso do ponto de vista sistêmico, monitorar, educação para a sociedade, ela entender, ela saber o que ela vai fazer com isso. Tá? E nós temos muito pouco investimento na área de educação ambiental para a cidade, para a população. Os investimentos são baixos. Eu acredito que se você está olhando a última que nós lembramos, posso falar com você que tem quase a minha idade, né? Então eu posso falar o seguinte: a nossa última grande campanha para cuidar da cidade, você lembra do Sugismundo? Eu lembro do Sugismundo. Nós comentamos aqui o Sugismundo, aquelas moscas correndo aqui na cabeça. Não tem... Hoje você não tem quase campanhas. As empresas fazem por conta própria, elas têm equipes ambientais, vão nas escolas, tem sim algumas equipes de educação ambiental, elas fazem isso, mas para a quantidade, para uma cidade de 12 milhões, esse esforço tem que ser são campanhas massivas, intensivas, para você conseguir conscientizar. Só que isso custa dinheiro. E normalmente os contratos não remuneram isso, não prevêem isso. Os níveis são muito baixos. Só para você ter uma ideia, quando eu estive à frente, o nosso contrato era 0,1 do contrato para cuidar disso. Da publicidade. Isso. Depois a gente colocou os meio, depois já voltou de novo. Por quê? Falta dinheiro para isso. Né? Os serviços, a prefeitura, infelizmente, hoje, ainda mais com a regulação econômica, elas têm dificuldade de orçamentária para isso. Mas isso daí eu acho que o administrador público, ele não conseguiu entender ainda que a prevenção é economia. Que educação é economia. Ele não percebeu ainda. Eu falo sempre, a nossa administração pública ela é velha. Ela é velha em todo o conceito. Ela envelheceu. Não, vamos reprimir, né? Não, vamos educar. Vamos tentar pegar essa molecada. E olha que o município, inclusive de São Paulo, ele detém simplesmente a educação infantil e o ensino fundamental nas escolas municipais. Ela tem condições de trabalhar com a criança, né, na sua primeira idade, até seus 10, 12 anos, 14, muito bem feito em termos de educação ambiental. Isso tem que estar no nosso currículo. Nós chamamos isso de educação comportamental para resíduos. Então, olha, então deveria mais massivo, algo massificado, curricular, massificado. Até porque... Mas a gente percebe que ainda está que a gente fala em resíduo sólido, lixo, fala ainda em limpeza, né? Ela vai no ponto final e não deixar, né, a cidade ficar suja, como eu gostei desse cidade limpa, a cidade que não fica suja, né? Uma frase que eu vou guardar. Né? Que menos se suja, né? Aqui nós discutimos a cidade que nós queremos, mas também discutimos a cidade que nós não queremos. Não queremos, entendeu? Isso daí eu acho que é mais importante do que a cidade que queremos, né? Sim. É a cidade que não queremos. Não queremos uma cidade suja, né? não queremos uma cidade com transporte ruim, com saúde péssima. O senhor falou aqui que foi identificado no início, tinha 2.000 pontos viciados. Esses 2.000 simplesmente cresceram, viraram 4.000. Tá? Aí falou, aí deu uma regredida, foi para 3,5. Na verdade é o seguinte, tinha 2.000 e agora tem 3,5. Então, quer dizer, se a gente jogar, aumentamos 75%. Por outro lado, existe essa política, né, dos resíduos sólidos aí, é lei. E se é lei, ela tem que ser colocada em prática. Crime ambiental. Sujar a rua, é crime ambiental. E isso resíduo a céu aberto. Tem que ser feito, tem que se cumprir a lei. Crime ambiental, você vai pagar prestação de serviço, ou sei lá. Mas existe uma penalidade para isso. Por outro lado, senhor Márcio Mateus, nós estamos falando aqui em verba publicitária, talvez, para conscientização. Quando era a época do Sugismundo, que era massificado, realmente deu uma... E naquela época não tinha saco de lixo. Muita gente ainda usava na lixeira, que forrava com jornal, e jogava o lixo lá, e vinha a lata de lixo. Por isso que tinha, né?
Então jogava o lixo, os caminhões vinham lá, era meio que abria umas comportinhas ali, jogava lá dentro, aquele jogava aquela lata, aquele barulhão todo. Era uma época mais ou menos assim. E era até mais, vamos dizer, um pouco mais... as pessoas tinham um pouco mais de noção, né, disso. Aí eu pergunto para o senhor, essa política dos resíduos sólidos, ela também obriga a logística reversa. Sendo que, se nós temos as empresas, que por um lado elas não têm, vamos dizer, uma verba publicitária, certo? Que ajude na divulgação. E as empresas que deveriam fazer, eu quando compro um refrigerante, eu não compro a tampinha ou o plástico, eu quero utilizar um litro. E o que se faz com aquele plástico? O que se faz com aquela garrafa PET? Quando vem as chuvas de verão, nós olhamos, elas estão nos córregos, infestando. Não seria uma forma de se juntar as empresas de coleta com essas que têm obrigação, né, com as empresas que têm obrigação da logística reversa, e procurar fazer uma forma de educação ambiental e do própria no momento para se fazer a separação do lixo e passar isso para a população. De tanto bater, uma hora vão aprender. A logística reversa, eu ainda tive, só para você ter uma ideia, Pedro, Célio, dia 21, agora dia 22 de setembro, nós tivemos no Ministério Público, o Ministério Público fez um grande seminário sobre logística reversa. Tá? E é uma grande preocupação efetiva com essa logística. E o que precisa ser percebido, muitas vezes, né? Tem alguns mitos na nossa sociedade. Lixo é ouro. Se fosse ouro, ninguém deixava para coleta, né? Começa por aí, né? Então é assim. Quando as empresas que fornecem, elas têm que fazer um acordo setorial. Existe a chamada responsabilidade compartilhada entre os agentes da cadeia, produtor, distribuidor, consumidor, e o poder público, as operadoras, todas têm uma participação nisso. Mas a responsabilidade por fazer essa logística reversa, o que é uma... Eu vou explicar assim, para quem está em casa. Exato. O nosso setor é assim, quem vai no meio ambiente, tira do meio ambiente a matéria-prima que ele precisa para processar, transformar, certo? Gerar um produto, é o setor produtivo. Depois, esse setor produtivo coloca isso para o setor distributivo, o setor comércio que vai distribuir. E depois você tem um consumidor. Quando você tem o resíduo desse material, né, daquilo que é gerado por determinados setores que já estão fechados, teriam um acordo setorial, né? É o setor, no caso, de embalagens. Sim. Certo? Eu plantei o feijão. Isso. Lhe vendi o saco de sisal, que está lá, o feijão tem 60 quilos. Aí tu vai... Por isso que a nossa atividade, nós vamos sanear, nós não geramos resíduo. As empresas de limpeza urbana não geram resíduo. Aí o pessoal fala... Você só está esperando o troco. Nós fazemos saneamento desse processo. Então, quem gerou lá? Bom, então se ele gerou, ele tem que ser responsável por aquilo que ele gerou e tem que, de alguma forma, fazer essa reversão. Então, aquilo que é diretamente, que sobra da atividade produtiva, ele tem que ter a chamada logística reversa dele. O comércio é a mesma coisa, o consumidor também. Porque o consumidor é o munícipe, é o final. É o final. Quem faz a logística reversa do munícipe, na realidade, o que é o nosso serviço? Nosso serviço é um setor logístico. Nós vamos buscar o material, né? Vamos carregar esse material, vamos transportar, vamos pegar porta a porta, é uma Amazon ao contrário, uma Amazon ao contrário, né? Tudo que se produziu, se colocou e chegou até as casas das pessoas, nós vamos buscar de volta e temos que levar para algum lugar. Aí a gente fala, vai levar para onde? A Terra é um sistema fechado, você vai levar para onde? Ou você leva para a Terra,
ou para água ou para o ar. Não tem para onde ir, não dá para levar para Marte aí, né? Mas não dá para jogar na porta do produtor. Então, aí por isso que a logística ela prevê isso, para ela não sobrecarregar os municípios com esse trabalho, quer dizer, tudo que geraram, ela prevê o seguinte: não, você vai ter que fazer acordos, tá? E aí, o que ela tem que fazer? Por exemplo, nós tivemos hoje nesse seminário, eu vou dar um exemplo na parte de vidro. Vamos pegar um exemplo concreto? Acho que vidro. Por exemplo, vidro. Toda vez que, para você poder fazer uma logística reversa, você precisa ter escala. Você precisa fazer a reversão e isso entrar no processo produtivo de novo. Então, primeiro, você precisa ter quantidade, volume. E a gente fala, por que não tem reciclagem? Os índices são baixos de reciclagem. Por uma questão muito simples. Você tem o quê? O Brasil é um país com muito recurso natural, as commodities. E as commodities concorrem com o preço, certo? Do material reciclável. Então, muitas vezes, esse material reciclável, para a indústria, ele não interessa mais. É por isso que você tem que obrigar a indústria, no caso, aqueles setores, a fazerem, obrigar ela a fazer logística reversa. Porque muitas vezes, economicamente, não compensa para voltar. Sim. Em alguns países, inclusive, por exemplo, voltei agora, estive nos Estados Unidos, fechando um acordo com a National Waste, né, que é uma entidade deles, e a gente verificou o seguinte: a população, ela paga na taxa de resíduos de lá, ela paga pela coleta, pela destinação e pela reciclagem, porque a reciclagem, a conta da reciclagem não fecha. Economicamente ela não fecha. Então ele paga para quê? Por que ele paga uma parte? Para completar aquilo, para diminuir a pressão sobre os recursos naturais, para que aquilo volte para a cadeia produtiva, que é a chamada economia sustentável, a economia circular. Então hoje, o que está acontecendo? O Ministério Público está indo atrás das empresas, está movendo ação contra essas empresas que estão encarregadas, estão obrigadas a fazer a logística reversa, não estão fazendo, e também estão, inclusive, algumas prefeituras, se a prefeitura fizer, que ela cobre dessas empresas o serviço que ela faz, porque na realidade nós estamos pagando, sério. O consumidor final, o contribuinte está pagando, o contribuinte, pagando por tudo isso aí. Então, quando a gente fala desse sistema, a gente olha assim muito pela oferta. Ah, nós temos muita coisa. Você tem que olhar pela demanda. O que acontece? Não tem demanda, né? Se você não tiver demanda, você acaba tendo aquele material que ele era potencialmente reciclável, ele não consegue competir, não tem demanda, se não tem indústria, então precisa desenvolver indústria de reciclagem, esses setores para fazerem. Tem que ter uma indústria de reciclagem. Por exemplo, por que eu peguei o vidro? Eu achei muito interessante. Por exemplo, o vidro ele é a base de sílica, areia. As indústrias de areia, elas estão aonde? As indústrias de vidro, elas estão sempre mais próximas do litoral, da costa brasileira. Elas não adentram para o interior. Quando o vidro chega até lá, o que acontece? Você tem dificuldade desse material voltar. Por exemplo, o material chegou até lá no meio do Amazonas. A indústria está no Nordeste, que está próximo do litoral. E aí, como é que faz? Como é que volta? O custo fica inviável. Então, muitas vezes, até a empresa querer fazer logística reversa não dá. Ou então, o que ela faz? Ela tem que pegar alguns lugares onde tem isso, criar um sistema de armazenagem, de acumulação daquilo, para que essa volta tenha escala industrial. Porque se você parar a indústria, você precisa ter quantidade, por exemplo, você precisa ter pelo menos 17 toneladas para fazer uma carga para entrar na indústria. Então você tem uma série de variáveis econômicas que precisam ser pensadas. Às vezes a gente olha assim, pega, leva, peraí, mas é a escala industrial. É uma sacolinha, né? É uma sacolinha. Pô, ninguém pensa, são carretas enormes que levam aquele material. Então, muitas vezes, quando esses locais são distantes e a logística não dá para ser viabilizada, você tem que viabilizar uma forma de aproveitamento daquele material naquele local, para não transportar. Você já pensou? Você tem que pegar uma barcaça, trazer de rio, pegar os diversos modais de transporte, até chegar e precisa ter isso em volume. Porque o que é logística? Logística é volume
e distância. Para ser um processo logístico ser eficiente, ele tem que otimizar essa relação, para ele ser viável. Senão, ele não se torna economicamente viável. Então, são dificuldades que hoje a indústria ela vem negociando, o Ministério Público vem atuando para a gente colocar isso, né, para esses setores produtivos colocarem. O nosso setor não, o nosso setor é o saneamento. Nós vamos sanear tudo que deu errado nisso aí, né? Nós é que saneamos, nós vamos buscar o que deu errado. Aquilo que a empresa, por exemplo, o grande gerador descartou, ou acabou indo irregularmente, ou aquilo que o setor distributivo também distribuiu e acabou gerando resíduos, aquilo que o consumidor gerou. Nós fazemos, por isso que a atividade é de saneamento. Você tem hoje 2 tipos de saneamento: o líquido, que decorre, né, do consumo de água, e isso é coletado por meio do sistema de esgoto, tratamento, e você tem o saneamento sólido, que você coleta aquilo que foi consumido, né, os resíduos sólidos decorrentes do consumo. Então, ou da produção, dependendo do que é. Por isso que a gente fala, também esse serviço da prefeitura é uma grande logística reversa. E aí entra uma componente, sério, que nós fugimos muito do debate disso, e nós vamos debater. Que é o seguinte: eu gero quase nada de resíduo. O outro gera resíduo. Por que nós vamos pagar o resíduo de todo mundo com orçamento? Nós temos um princípio... A mesma taxa de lixo, né? Nós temos um princípio constitucional que fala do poluidor pagador. Um tem que pagar, tem que fazer logística reversa, pagar para recolher. E o cidadão final, o consumidor final, que também é um poluidor pagador, ele também tem que pagar para o município. Mas não existe já não existe aqui, por exemplo, que eu saiba, aqui no município de São Paulo, quem gera acima de 200 litros tem que pagar uma taxa extra. Esse aí é o chamado grande gerador, porque as pessoas dentro de casa, elas normalmente geram entre 50, 100, 150 até 200 litros. Acima de 200 litros... Por mês? Por dia. Por dia. Litro, perdão. Volume. Tá? Então, quem gera mais do que isso depende que já está fazendo alguma atividade econômica para gerar isso aqui. Exato. Tá? Então, a gente chama de grandes geradores. Grandes geradores, ele é obrigado a contratar coleta por conta própria. Mas eles não fazem. A maioria não está fazendo. A maioria, Ele prefere jogar na casa do outro, que já está pagando mesmo. Ele joga, então, ele joga de manhã, ele joga um pouquinho na porta de um... Por isso que a gente diz o seguinte. Aí você falou em política. Vamos falar da política. Não, assim, e por isso. Eu estou falando que é algo que nós discutimos aqui, conhecemos bem. A gente como é que funciona? A gente tem que cercar isso, Célio. Como é que cerca isso? Por exemplo, eu entendo o seguinte: você tem que ter o resíduo domiciliar residencial e o resíduo domiciliar comercial. Quando você gera resíduo, você está, de alguma forma, atuando comercialmente, com uma atividade econômica qualquer, é diferente daquele resíduo que está na casa. Então já começa por aí. E eles já teriam obrigação de, como nós fazemos com o resíduo de serviço de saúde, a prefeitura faz com o resíduo de saúde. O que ela faz? Quem tem um hospital, quem gera resíduo de saúde, ela vai lá, tem um consultório, tem uma clínica, ela vai lá, e já faz a taxa. Exato. Certo? Exato. É isso. Bom, é isso porque porque se fizer, uma coisa que nós discutimos aqui, eu discuti aqui com o prefeito regional aqui da Sé, que ele falava, o problema do lixo na região do Bom Retiro, né? Porque você não consegue restaurante, joga lixo para um lado, você nunca sabe de onde é o lixo aquele. Mas existe o restaurante? Existe. Então por que você já não taxa ali, na fonte, pronto? Aí deixa o camarada tranquilo para encostar o lixo lá, porque você já está recebendo ali. Mas não, nós vamos mandar o sujeito fazer, ele vai querer economizar, não vai fazer. Ele vai distribuir pelo bairro. Essa era uma proposta que eu tinha, né? Nem sempre é agradável você falar das pessoas terem que pagar, né? Mas é o comércio, é uma atividade comercial. Não tem como. Então, para nós, em vez de fazer esse sistema de grandes geradores, era muito mais eficiente para a cidade fazer o sistema domiciliar residencial e domiciliar comercial. Sim. O industrial, ele já contrata, alguns grandes, né, comércios já contratam. Esse outro, você tem, já taxa
de uma vez. Se ele descartar, ele já está pagando. Já está pagando, já está pago. Isso, tem alguma oferta. Isso. Então, você tem que se antecipar o jogo de inteligência com o mau cidadão, né? O bom, e para quê? Para privilegiar o bom cidadão. Então, esse é um critério. E o outro critério também que a gente diz é o seguinte: quando alguém está hoje, você consome e gera lixo, ainda que seja aquele da sua casa e tal, você também está gerando aquilo, outros não estão gerando nada, ou geram menos que você. Sim. E todo mundo está pagando a conta igualmente. E uma das coisas que a política... Vou ficar quieto, que na minha casa é 6 pessoas, né? Na sua é 2, né? E na política então, é aquela questão do condomínio, né? Nós fizemos da cidade, nós fizemos um grande condomínio, né? Eu pago a mesma água do cara que tem piscina e eu só tenho um chuveiro, né? Sim. Então... Mas pela lei da estatística, você comeu 2 frangos, eu nenhum, a média comeu cada um. Pega só um gancho da questão da logística reversa, só vou deixar essa questão no intervalo. Porque aí nós entramos no intervalo e na volta. Há uma questão que com certeza a nossa ouvinte, a dona de casa, ela deve estar pensando, né? Lixo. O que fazer com um óleo de cozinha, né? O óleo de cozinha feito, o nosso óleo de cozinha queimado, né? Porque várias ideias, várias PETs, várias garrafas, modo de captação desse óleo de cozinha, para não jogar, né, no ralo, né, já foram pensados. Tem alguma solução para isso? Mas deixa para o intervalo isso. Tá. Nós vamos entrar no intervalo e voltamos logo em seguida. Nós vamos falar sobre isso aí. Retornando aqui no Metrópole em Foco, hoje recebendo aqui o Márcio Mateus, Dr. Márcio Mateus, presidente do Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana no estado de São Paulo e do Brasil, né? A Celur e a Celurb. E nós vimos começando a pauta assim, falando mesmo sobre a atividade do sindicato. Estamos partindo aí pelo trabalho, né? Que as empresas que o sindicato cuida tem que resolver. O problema do lixo é um problema muito sério aqui. Mas estava respondendo a pergunta do Célio. Eu peguei o gancho aí da questão da logística reversa, né? Já foi tema de discussão, inclusive, com o próprio secretário, né, do Verde da cidade, a questão principalmente do óleo de cozinha, né, que ele é um líquido, né, jogado num sistema. E até demos uma opinião, lembra, para ele. Ele falou, não, mas o nosso maior problema é como coletar, né, a questão de como coletar, né. Ele falou, não, porque a prefeitura não cria um método aí, nós falamos isso, uma embalagem, e distribui nas escolas, né? Então você tem 1 milhão de estudantes. É o GRAEP, que é o Grupo de Auxílio Estudante da Rede Pública, que criou um projeto, tá? E que inclusive nesse projeto, porque o óleo de cozinha todo mundo sabe que tem um valor. Então, como coletar. E pode vira biodiesel, isso ajuda o meio ambiente e tudo. E além de gerar uma receita para a escola, melhora, quem sabe, até a merenda escolar. Olha que coisa bonita, além de ensinar, além de se trabalhar na educação ambiental. Você acha desse resíduo que tem, não é sólido, lógico, não é muito a área específica das empresas que você representa, mas a dificuldade maior é como tirar aquele resíduo e levar para algum lugar, não é isso? Esse é o maior problema. O que acontece hoje é que as pessoas acabam fazendo o quê? Elas pegam o óleo, se ela não consegue da destinação, ela enche de detergente, dilui aquilo, né? Põe um detergente qualquer no meio do óleo e depois vai esvaziando aquilo na sua pia, tal, pelo sistema de coleta, né? De esgoto, né? E joga. Esse é um fator, muitas vezes entupindo a própria casa, caixas de gordura, uma série de coisas. O que a gente percebe é o seguinte: o óleo, como todo óleo, ele tem um potencial de aproveitamento muito grande para diversas coisas, para diversas atividades. Não é só para fazer biodiesel. Ração? Por exemplo, serve para fazer ração, serve para fazer sabonete. Depende do trabalho, serve para fazer sabão. Tem uma série de aproveitamentos. Eu vou te falar algumas indústrias. Eu vou dar um exemplo. E às vezes eu gosto de dar exemplo próximo da pessoa. Nós somos cidadãos, nós somos na munícipe. Por exemplo, você pega a casa de carnes. Casa de carne, lixo de casa de carne, nenhuma vai pro... Nós temos cadeias paralelas que elas andam sozinhas. Não precisa nada, porque ela é economicamente viável. Então, por exemplo, na casa de carne, o osso, o sebo, tudo aquilo que sobra,
aquilo vai para as indústrias de sabão, vai para as indústrias que preparam. O pessoal busca à noite, vai o caminhão, normalmente o açougueiro, ele deixa a chave com esse pessoal, certo? O pessoal passa a noite, pega, leva, nem vem para a coleta pública. Então, normalmente, o que vem para a coleta pública, você tem várias cadeias paralelas, aquilo que é viável, vai bem economicamente, nem vem para a coleta pública. O lixo que vale ouro. Esse é o ouro. O que não é ouro vem para a coleta pública. E às vezes também, às vezes eu gosto de tratar algumas questões que as pessoas têm medo de tratar, mas eu acho que com respeito, com educação, a gente pode tratar de qualquer questão. E me incomoda muito quando eu vejo, né, o aproveitamento, o uso dos chamados catadores nessa questão. Por quê? Porque o que vem da coleta pública para o catador é aquilo que já, ou seja, que essas cadeias paralelas já não se interessaram. E para ele tirar algum valor daquilo, para ele é muito difícil. É a bateia, né? Ele vai ter que garimpar numa coisa. É aquilo que, evidentemente, essas cadeias não conseguiram pegar. Então ele acaba sendo penalizado muito. Por isso que é importante, inclusive, ele entrar junto das empresas com a logística reversa. É um caminho que o Ministério Público está trilhando, é um caminho interessante, né? Porque senão fica difícil. E também eles serem remunerados por isso. Sim, às vezes você põe a coleta em casa, eu vejo lá o exemplo de Atibaia, né? Você põe o dia de coleta, o pessoal vai lá passa antes, pega tudo. O que é que sobra né? Então começa. Então é sempre assim. O óleo é a mesma coisa, esse óleo tem valor. Então você tem que buscar essa cadeia, né, com pessoas que processam. Nós temos que desenvolver isso que eu falo sempre aqui, ó. Cuidar das coisas pela oferta é diferente de cuidar pela demanda. Quando a gente pensa em logística, em reciclagem, em reversão, nós temos que pensar sempre pela demanda. Quando a oferta tem, então você precisa organizar a demanda, incentivar a demanda, né, tratar a demanda. Por exemplo, você vai comprar isso, vai transportar, vale a pena? É mais fácil você pegar o produto natural, espremer, né, moer, tirar o óleo, do que você pegar tudo isso. Então você precisa estabelecer mecanismos econômicos de aproveitamento daquilo que sejam minimamente rentáveis, porque senão você fica com o óleo na mão. A gente brinca assim, o que eu falo que é um rejeito? O material é potencialmente reciclável. A prefeitura não faz reciclagem. Não. Quem faz é o mercado. O mercado não se interessa. Por quê? Porque não tem incentivo, porque não foi criada uma indústria. Então você tem que trabalhar, por exemplo, a indústria que trabalha esse óleo, ela tem que criar isso numa logística reversa também, para que ela possa dar uma destinação e viabilizar esse retorno desse material. Ter as estratégias de viabilizar essa reversão logística para ela, para ter um aproveitamento. Esse é o problema. Se você não tiver isso, não adianta, você vai continuar tendo oferta na origem e não tem demanda depois. Fica travado o sistema. E mais do que isso, precisa desonerar tributariamente a cadeia de reciclagem, de tudo. Pô, você já pensou? Você vai pagar, você coleta, pega. Muitas vezes você vai transportar, como eu te falei, você vai... Estou resolvendo um problema problema social. Eu sou taxado para resolver o problema. Então, hoje já está começando, o pessoal já está começando a acordar, já está vendo algumas iniciativas, né, de desonerar tributariamente a cadeia de reciclagem. Sim, eu acho que tem alguma coisa. Agora, você precisa de gastar muito argumento para convencer. O pessoal sempre tem aquela questão, né, tributária, vou abrir mão. Não. A reciclagem, ela precisa disso para se viabilizar mínima, e mesmo assim, nos Estados Unidos, toda a cadeia de reciclagem ela é isenta de qualquer tributo, e mesmo assim a conta não fecha. Por causa das commodities. E outra, nós somos um país, nós também temos que pensar, eu vou criar algumas coisas assim, né, para aumentar a discussão. O Brasil é um país continental, de grandes distâncias, municípios pequenos, espalhados, com baixa densidade demográfica, né? Isso faz o quê? A logística para isso é difícil, porque você vai pegar pequeno volume para grandes distâncias. É o modelo americano. Por isso que a solução
ele vem por soluções regionalizadas, conjunto de municípios que se unem para gerar escala, para baratear os custos, para poder ter escala para dar uma solução. Por exemplo, você vai criar uma empresa para reciclar esse óleo, como eu te falei. Você tem a oferta. Como é que você faz para a demanda? Você precisa ter escala para isso, para viabilizar uma indústria. Então você precisa de união de esforços. Você precisa dimensionar, quantificar isso, estabelecer os fluxos logísticos para isso. Quando nós olhamos, assim, dá a impressão que é simplesmente pega aqui, leva ali, põe um pouquinho no saquinho, põe na garrafa de PET. E isso para a indústria, isso não significa nada. Então a gente tem que ter muita noção, e é isso que nós precisamos, eu falo, infelizmente, a nossa sociedade ela é ruim para fazer conta. Nós somos ruins de conta. Nós somos ruins de apurar, de quantificar, de ter noção de preço. Nós acostumamos muito tempo, um certo paternalismo estatal, que nós nos preocupamos, tem que dar, tem que pagar, dá para a pessoa. Não, você precisa aprender a fazer conta, quanto custa. Óleo, não? O bolsa óleo. Não pode bolsa óleo que fica bolsa óleo. Não pode. Eu vou fazer o bolsa onário. Bolsonaro. Tá, Pedro. Então, eu tô citando algumas coisas para vocês, para a gente um pouquinho mais. Por exemplo, por que a solução de aterros no Brasil? Esse é um outro problema. Acabar com os lixões no Brasil. Nós ainda temos no Brasil 3 mil lixões, em média, no país. Tá? O Brasil gera 78 milhões, quase 80 milhões de toneladas, né, ano de resíduos. 71 milhões, ou seja, 71 milhões é o que acaba sendo coletado. Você tem por aí quase 7 milhões, 6 milhões e pouco, que está jogado no ambiente, ou seja, com destinação, talvez alimentando esses pontos viciados que você estava dizendo, com destinação inadequada, nem coletado é. Tá? Você tem, hoje, você falou em Portugal, nós temos 17 milhões de pessoas no Brasil, mais que uma Holanda, sem coleta. Apesar de ser bem universalizado, porque todo mundo quer tirar o lixo da porta, né? Para onde vai é outra coisa. Mas o prefeito, ele é apertado, se ele não tirar o lixo, a população grita na porta das pessoas. Para onde vai é outro problema. Hoje nós temos 3 mil lixões. Desde 1954, Pedro, desde 1954, sério, é proibido jogar lixo a céu aberto no Brasil. Nós corremos o risco desse ritmo aqui, que nós estamos hoje, de chegarmos em 2060, ou seja, vararmos um século com lixão a céu aberto. Isso é a forma medieval. No século XXI, a forma medieval. Esse modelo é medieval. Eu dou um exemplo, eu sou nascido e criado aqui no Pari. No Pari, Bairro Doce. O Bairro Doce de São Paulo. Doce. Aí quando você via ali, o pessoal atravessava ali na Vila Guilherme, tinha os chamados lixões da Vila Guilherme. Tinha os lixões da Vila Guilherme. Quando foi feita a retificação do Rio Tietê, as lagoas dos meandros que ficavam foram todos aterrados com lixo. Sim. Lagoa da Nadia Figueiredo também. Isso ali, todo aquele pedaço ali. Então a gente percebe, quer dizer, essas situações, por isso que de vez em quando sai gás, né? Sai gás no Centro-Norte, que é a região. Era no passado, não havia essa consciência ambiental. Hoje, com essa consciência ambiental, a situação mudou. Você tem que levar o quê? Para aterros. O que foram os aterros? Eu vou dar um exemplo americano para você se permitir. Os Estados Unidos tem cerca de 20 mil municípios. 19 mil e pouco. Ele tinha 20 mil lixões. Cada um para cada município. Era um inferno aquilo ali. Aí eles pegaram e falaram, vamos encarar. Aí eles criaram a solução de aterros regionais. Eles juntaram os municípios, criaram escala, porque para você criar, por exemplo, você criar um aterro, você precisa ter escala. Minimamente, você precisa ter o quê? Um aterro ele precisa receber minimamente 200 toneladas por dia. Se você pegar Borá não consegue fazer isso. Então, se você pegasse 1 quilo por cidadão, você precisa ter 200 mil pessoas. Os nossos municípios, em média, é tudo menor do que 50 mil. Você precisa juntar... Digo, Borá que tem o quê? 2 mil habitantes? Tem muito. Então você precisa unir isso para dar escala. É a mesma coisa que você quiser um metrô. Se tiver uma cidade com menos de 1 milhão, 1,5 milhão de pessoas, não consegue ter escala para ter um metrô. Não viabiliza economicamente um metrô.
Então, as soluções, é isso que nós temos que pensar. Os Estados Unidos fez isso, ele juntou os municípios. Em 15 anos, ele eliminou todos os lixões com 2.000 aterros. Resolveu, de 20 mil lixões, 2.000 aterros. Hoje está em 1.400 aterros. Ele foi otimizando. Ele recicla hoje 43% do seu resíduo, certo? A partir da solução de aterro. Você tem 80 milhões, praticamente, de toneladas ano. Para onde vai isso? Primeiro você precisa ter uma estrutura de aterros para dar segurança, porque a pressão é diária, né, Célio? Isso está sendo gerado todo dia. E você precisa levar para algum lugar. Depois que você tem essa segurança, que você para com esse passivo ambiental, tá? Você tem que parar com isso. Hoje os Estados Unidos ele está na fase o quê? De acabar com os passivos. Todos aqueles antigos lixões, ele já está na fase de recuperar ambientalmente os locais dos antigos lixões. E nós ainda estamos com lixões gerando ainda, agravando os passivos ambientais do país. Então, quando a gente está colocando assim, Portugal fez a mesma coisa. Portugal, em 5 anos, a comunidade europeia falou, precisa resolver aí, você só tem lixão? Precisa resolver. Em 5 anos, Portugal acabou com todos os lixões, criou estruturas, criou aterros, criou formas de tratamento, de destinação final. Então você precisa... Só para o nosso ouvinte entender, lixão seria aquele depósito aberto. E o aterro sanitário seria o estruturado? Só para... Obrigado, Sérgio. Só para o nosso ouvinte, ele precisa entender assim, o que seria a diferença. O que é um lixão, o que é um aterro? Deixa eu falar assim. Por muitos anos, como nós temos 3.000 lixões e temos só 679 aterros regulares, licenciados no país, você tem um default aí, né? Todo mundo conhece bem lixão. Aterro conhece pouco, quase não vê. Mas quando ele acha, então, quando ele vê o lixo está indo para algum lugar, ele não sabe nem distinguir se é lixão ou se é aterro. Ele chama tudo de lixão. E aí está o grande erro. Isso gera muita confusão. Essa confusão chegou até o Supremo, inclusive. Tá? O que nós vamos falar dessa questão de aterros, então? O que é o lixão? O lixão é uma deposição irregular, sem qualquer controle, a céu aberto, de lixos diretamente sobre o terreno, tá? Sem nenhuma proteção de solo, sem nenhum controle de acesso, ou seja, as pessoas podem ter acesso, chegar naquele lugar, animais chegarem, vetores chegarem ali. Hoje, o lixão, Célio, é considerado a maior fonte de poluição do planeta. E o Brasil tem 3.000. Então, quando você vê essa questão, assim, nós temos plástico no oceano, como é que é? Como é que funciona? Bom, o lixão está céu aberto. Choveu, a chuva pega o plástico, que é leve, carreia isso para o rio mais próximo, o rio vai para o mar, e aí nós temos esse fenômeno dessas ilhas. Tal. Esse fenômeno é mundial. A China, então, também da produção dela lá, o que ela joga, o que vem pela deposição, a Rússia, tá? É um absurdo a quantidade de resíduos que vai justamente pela deposição irregular. Por isso você precisa ter a disposição final corretamente. O que é um aterro? O aterro não. É uma obra de engenharia. Você tem toda a proteção do solo com mantas, com captação do chorume, com captação de gás para aproveitamento energético. Você faz o tratamento desse chorume. Ele é um grande biodigestor de longo prazo. Porque ele vai digerir aquilo ao longo do tempo, um tempo mais longo, mas para grandes quantidades de resíduo, coisa que muitas outras tecnologias não têm condição. E além disso, é a solução mais barata, né? Só para você ter uma ideia, a queima mais barata que tem é o dobro do preço e não consegue dar conta da quantidade. Outras soluções, a mais barata, 4 vezes. Tá? O custo. O município não consegue pagar nem a solução de aterro, porque ele não institui um mecanismo de cobrança, como nós estamos falando, para pagar esse serviço. Os municípios não conseguem pagar isso, por quê? Porque ele estava na conta do passado, ele estava na conta do lixão. No lixão ele não tinha que pagar nada pela destinação. A partir do momento que os requisitos ambientais e sanitários começaram a exigir dele que ele dê uma destinação final adequada, essa conta é pesada. Hoje ela constitui, queira ou não, depois da saúde e da educação, ela é a terceira, quarta conta mais cara do município. Tóquio gasta 40% do seu orçamento com resíduo. Olha só que coisa.
Olha, muito instrutiva, né? Tem que voltar, né, Pedro? Não, tem que voltar para a aula 2. Tem que voltar para a aula 2. E aí trazer também... tem que voltar para a nossa aula 2. Eu tenho, até os conhecidos, eu trouxe aqui, não sei se o senhor conhece, Maurício Waldman. Sim. Maurício Waldman, para falar sobre a necessidade da população já começar a fazer a sua própria coleta seletiva, de como tem que se fazer isso, facilitando a vida, né, dessas empresas, não só facilitando, mas não assim, esses resíduos já estão indo já separados para que vá para que dê o destino mais correto a eles, né? Mas nós estamos em cima da hora e não tenho mais tempo. Quero lhe convidar a voltar aqui, trazer um pessoal e vamos discutir. E aí, olha, para a população tem que ser assim, uma coisa... Porque é como se o Célio não puxa essa coisa do lixão e do aterro, nem eu saberia. Tá bom? Lhe deixo aqui com as considerações finais, fique à vontade. Olha, Pedro, Célio, eu agradeço hoje, essa manhã aqui. A gente procura sempre, quando a gente conversa, né, tem a oportunidade de estar no veículo, conversar. Eu aprendi uma coisa, Pedro, inteligência é transformar coisa complexa em coisa simples. O contrário está cheio de picareta para fazer. E é isso que eu espero ter conseguido isso para informar bem, para esclarecer bem o ouvinte aqui que está do outro lado, que é um cidadão que nem nós. Eu também fico incomodado com as mesmas coisas. Eu moro na cidade, vivo na cidade, eu quero uma cidade melhor. Todos nós. E nós pensamos em tudo isso. A única coisa que eu procurei dar um pouco é uma visão econômica de quem vê isso do ponto de vista econômico, que normalmente não se enxerga isso, né? A gente tem muito idealismo, mas as coisas precisam ter consistência econômica para poder ser resolvida, além do social e além do ambiental. Perfeito. Célio? Bom, agradeço aí da presença do presidente Márcio Mateus, né? Grande amigo, colega de longa data, né? Não vou nem explanando dessa forma, e acho que merece uma volta, né, Pedro, para continuar o nosso bate-papo, ficar muito mais, atinge muito o nosso programa. Afinal de contas, estamos falando da cidade que queremos, né? E agora numa época aqui de eleições, da mudança de governo, disso aqui, eu acho que é uma coisa para começar a se discutir isso daqui, né, para implementação. Isso aí tem que fazer parte de programa de governo. Nós não podemos fechar os olhos e só falar que é educação. Quando nós falamos de saúde, isso aqui está inserido na saúde, isso aqui está inserido na educação, isso aqui está inserido na economia. Acho que tem que fazer parte de plano de governo, sim. Tá? Certa vez eu trouxe o Arnaldo Jardim para falar sobre essa política dos resíduos sólidos. Nós levamos aí, acho que 3 programas, aí não conseguimos ainda chegar. Mas eu acho que temos que começar a discutir isso sim, tá? Isso faz parte com certeza, entrar numa sequência de debates aí, até para dar uma consistência para quem estiver no poder aí na esfera federal, começar a criar um programa sério junto com os municípios. Afinal de contas, falam tanto que os Estados Unidos não cuida bem do meio ambiente, né? Estão pouco ligando, né, com o meio ambiente, e parece que com os dados que o Márcio Mateus trouxe hoje, não é bem assim. Eles estão, pelo contrário, muito mais avançados que a gente. Bom, e nós terminamos aí o programa Metrópole em Foco. Lembrando que esse programa teve o oferecimento do Sicredi, que é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Na Sicredi, quem coopera cresce, aqui do nosso lado. Né? E na sequência você fica com o Lucas Neto, o melhor para a melhor idade. E até amanhã, e vamos voltar amanhã no bate-papo e vamos aproveitar esse calor, né, de mudança de governo, isso aquilo, para discutir realmente a cidade que nós queremos e a cidade que nós não queremos. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia a todos, boa semana. Bom dia. Você que tem uma empresa e trabalha forte no dia a dia para desenvolver seus funcionários, oferecer melhores produtos e serviços e garantir a satisfação dos seus clientes, o Sicredi quer te fazer um convite. Venha conhecer a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Aqui você se torna um associado e, além de participar dos resultados, pode contar com maquininha de cartão, taxas especiais de crédito, atendimento especializado e tudo que sua empresa precisa para crescer e chegar aonde você quer. Sicredi, gente que coopera, cresce. Você ouviu Metrópole em Foco. Metrópole em Foco para discutir a cidade que queremos, seus problemas e suas soluções. Produção Duda Júnior. Apresentação Pedro Nastre.